Márcia Alvise Atelier, na rua Ítalo Zingoni, 344, no Jardim Vitória. Olá, boa noite. Agradecendo a Estão aqui, vamos chegar. Aqui do meu lado está o Luiz, que é o proprietário. TV Poços, cultura e lazer na sua TV. Toda charmosa sabe o que quer. Dicas, saúde, beleza, direitos, segredos da mulher. Olá! A semana passada eu falei sobre autoestima e dei a dica para nunca se comparar com alguém. Hoje nós vamos falar um pouquinho de ser o que realmente você é. Era uma vez uma rã muito invejosa que ficava numa lagoa, sempre a observar uma vaca do outro lado. A vaca produzia seu leite, pastava e a rã nada fazia, só comia e inchava e comentava com a sua companheira: "Vou ser aquela vaca." Sua companheira falava: "Você não vai ser vaca, você é rã, você tem a sua função de rã." E ela comeu tanto, inchou até que estourou. Não foi rã e nem foi vaca. Isso acontece também com o ser humano. O ser humano insatisfeito, ele não vai fazer uma coisa nem outra. Se ele olha muito para o vizinho, o que ele tem, o que ele é, ele deixa de ser ele mesmo. Seja você mesmo e fique ligada, os Segredos da Mulher está apenas começando. No programa Segredos da Mulher de hoje tem o tema sobre a família, recebendo a entrevistada, a doutora Ana Lúcia, psicóloga jurídica. Tudo isso e muito mais no Segredos da Mulher, que está apenas começando. Hoje a nossa entrevistada é a psicóloga judiciária Ana Lúcia Mello, com o tema Família. Falando Sério, com Roseli Martins. Olá! Hoje a nossa entrevistada é Ana Lúcia Mello Costa e nós vamos falar sobre a família. Tudo bem, Ana? Tudo bem. Ana, o que é psicologia jurídica? A psicologia jurídica é uma ciência aplicada na instância do judiciário. Ela é utilizada para ajudar o juiz nas decisões judiciais. No judiciário, a gente atua da seguinte forma: são psicólogos e assistentes sociais que trabalham juntos para poder estar avaliando a situação e fazendo um relatório para o juiz chegar na sua conclusão final. O psicólogo, ele vai observar as questões relacionadas ao comportamento, ao psíquico, a valores assim subjetivos que estejam relacionados à questão do processo. Ana, no caso, qual a orientação que você daria para um casal que está se separando? É uma pergunta bem complexa, porque normalmente os casais, quando eles vão formar uma família, eles têm uma expectativa e quando eles se separam, existe um ressentimento porque aquelas expectativas que eles tinham sobre o casamento não se realizaram. E isso traz um sofrimento para cada um deles. O que existe, assim, que a gente observa é uma dificuldade de cada um poder estar se observando, poder estar tendo uma visão sobre o que realmente não deu certo em relação a si próprio, não em relação ao outro. Ana, quando uma mãe perde a guarda do seu filho? Perder é uma palavra meio forte, porque o que a gente tenta trabalhar mesmo lá na instância judicial, no nosso setor, é que não existe essa palavra perder e ganhar, porque o que a gente está tentando refletir com as pessoas é que o filho não é um objeto, portanto não se perde, não se ganha.
Existe a situação da modificação de guarda, né, da mãe para o pai, no caso. Seria modificação? Modificação de guarda seria melhor. Por quê? Às vezes é uma necessidade da criança de estar vivenciando uma outra situação, de estar com proximidade do pai, por afinidade, por afetividade, ou mesmo por uma questão dela precisar estar vivendo com aquele pai. Quando a criança escolhe ficar com um ou com o outro, qual a idade? 12 anos é a idade que é referida, né, no estatuto. Ana, antes de você vir, né, eu enviei uma enquete e uma mãe fez a seguinte pergunta: como ela faz para proteger o seu filho de um pai que promete e não cumpre? Promete objetos, presentes e até a visita. Então, essa é uma pergunta bastante delicada, porque prometer e não cumprir não é certo, né? Não é certo nem com os adultos, muito menos com uma criança e do pai para um filho. O ideal é que ela converse com essa criança, converse com esse pai, se for possível, se ela tiver um diálogo com esse pai, para que ele se explique para essa criança por que não foi possível. Às vezes, né, embora não seja ideal cumprir e não realizar, mas às vezes é uma oportunidade que, dependendo de como essa mãe manejar essa situação, pode ser uma oportunidade para a criança se deparar com a questão da frustração que a gente tem que se deparar no decorrer da nossa vida. Muitas coisas a gente espera, deseja e não acontecem. Ana, quando uma mãe ela sai de casa para trabalhar, às vezes tem vários trabalhos para sustentar uma casa, como o juiz vai decidir isso se a criança tem que ficar sozinha? Então, Roseli, uma criança não pode ficar sozinha porque ela não tem... Sempre com a companhia de um adulto? Sempre tem que ter, ela tem que arrumar uma outra possibilidade para ela poder trabalhar. A pessoa que está nos assistindo, a mãe que tem algum problema desse tipo, ela pode entrar em contato com você no fórum diretamente ou ela procura o conselho tutelar? O ideal seria que ela procurasse resolver essa situação através, né, de pessoas que ela conhece, que são próximas a ela, porque seria uma decisão de afetividade, né? Pessoas, vizinhos, pessoas que a criança conhece. Se isso não for possível, ela pode procurar o conselho tutelar, que ele vai orientá-la, e se não conseguir um resultado, ela pode estar procurando pela gente também. Obrigada, Ana, por estar aqui comigo, conto com você mais vezes e gostaria que você deixasse seus contatos. Eu que agradeço, Roseli, estou muito feliz por essa oportunidade de estar falando essas questões tão importantes que eu considero, né, que é o meu trabalho. E o número é 3729-0948. Muito obrigada a vocês todos. Viram a importância da família? Mas mesmo quem está separado tem a sua família.